Olá a todos, bem-vindos ao MD Talks, é um podcast MD Masterclass onde entrevistamos pessoas importantes no mundo da medicina. Hoje temos o professor Dr. Guilherme Macedo, Presidente da Organização Mundial de Gastroenterologia, ex-Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, ex-Presidente também da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, ex-Presidente da Associação Portuguesa de Estudo do Fígado, Diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de São João, professor catedrático na FMUP, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e um pioneiro no desenvolvimento da inteligência artificial na área da gastroenterologia. Professor Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui. É uma honra poder falar consigo hoje. Eu é que agradeço e espero que isto de facto seja algo que motive os nossos alunos e os jovens médicos. É para isso que estamos aqui. Começando então aqui a nossa entrevista, gostaríamos então de começar um segmento assim de quebra do gelo, portanto tentar conhecer a pessoa que está aqui por trás do microfone e a falar connosco. Quando e porquê é que decidiu ingressar em medicina? Provavelmente em dois momentos muito diferentes. Em miúdo, muito miúdo, tinha a percepção de uma certa da importância que os médicos representavam. Qualquer criança que vá a um médico, sobretudo naquela altura, que já foi há alguns anos atrás, tinha uma reverência especial por aquelas figuras de alguma forma imponentes e até intimidatórias, e portanto havia sempre aquele fascínio de uma tarefa que aquele indivíduo, aquela indivídua tinha de facto poder para o fazer. Isso é fascinante de alguma forma. Pelo menos suscita uma coisa que é fundamental na medicina, que é a curiosidade. Uhum. Nesse sentido, houve aquele primeiro apelo, a primeira curiosidade, a primeira aproximação àquilo que seria o mundo da medicina. E depois, obviamente, mais à frente, quando houve a oportunidade e a necessidade de tomar uma opção, aí pesou claramente aquela noção de que na medicina há uma extraordinária oportunidade de fazer a diferença no mundo. Uhum. Pode-se fazer a diferença de muitas formas, mas a dimensão daquilo que é mais do que uma tarefa, uma missão, isso foi muito apelativo e muito decisivo para a minha pessoa, ainda como a maior parte dos jovens adultos, que numa idade muito precoce, aos 17 ou 18 anos, têm que fazer uma opção de estudo subsequente. E, portanto, esse talvez tenha sido um momento de definição e que nos permitiu compreender melhor, como disse, mais do que uma tarefa, era uma missão que estava em jogo. Uhum. Ou seja, veio já de uma fase desde criança, não é? Portanto, disse quando ia ao médico, não é? Com aquela expectativa de quando era criança, não é? Eu compreendo. Portanto, que uma idade muito jovem. Compreendo que isso acaba sempre por marcar de alguma maneira um miúdo que seja filho de um jogador de futebol e que vai desde criança ver o pai a treinar, agora as mães também. É natural que sinta uma identificação com o mundo que acaba por conhecer melhor. Se em vez da identificação houver pelo menos a curiosidade, isso é uma boa energia motivacional para depois se manter aqui uma necessidade de compreender melhor o que se faz, quem faz, porque é que faz, e o grande impacto que, apesar de tudo, nós compreendemos desde muito jovens, todos nós, desde muito pequenos, a importância individual e social que os médicos têm. E essa aura, a meu ver, deve ser protegida, mantida e alimentada, na minha opinião. Ok. Mas então o professor era filho de médicos ou... Não, tinha tido o avô que eu não tinha conhecido, mas não, claro que havia sempre algum contacto com a medicina, de facto o avô tinha sido, mas não havia uma ligação minimamente próxima, digamos assim, para a medicina. E, portanto, mais, se calhar esse território virgem ainda foi melhor explorado desta maneira. Ok. Então, havendo essa aura e essa vocação para a medicina, porquê a gastroenterologia? Ou seja, uma criança sendo muito jovem, se calhar até pensaria quer ser pediatra, não é? Porque, ou seja, esse contacto que tem... Provavelmente era a única coisa que não queria ser, não, uma criança... Mas, não, a gastroenterologia surge, obviamente, num outro contexto. O querer ser médico, ou querer ter uma licenciatura em medicina, que não é exatamente a mesma coisa, mas o querer ter uma licenciatura em medicina para ser médico, tem o nível de decisão é totalmente diferente do nível de decisão que nos faz, 4 ou 5 anos depois de termos começado o curso de medicina,
compreender ou a percepcionar qual é o universo onde nos queremos mover. Claro. E ainda para mais, e já na altura eu passei por esse crivo, como todos passam agora, de um exame nacional, onde há uma nota, enfim, que é algo que é francamente perturbador, a meu ver, e um pouco disruptivo. Mas essa vontade cresceu nos anos clínicos. A decisão de vir para a gastroenterologia foi uma decisão, não foi uma circunstância motivada pela nota, pela boa nota, não, foi uma decisão totalmente assumida, porque na altura tivemos a compreensão, foi possível identificar que a gastroenterologia correspondia a um território com um extraordinário potencial de desenvolvimento, que felizmente se concretizou 30 anos depois, e que obviamente também teve a ver com quem nos, de alguma forma, não digo que tenha formatado, mas que nos tenha impressionado, e nesse aspecto as lideranças e os professores são muito importantes, porque o seu estilo, a sua forma, a matéria propriamente dita, portanto, a área cognitiva que ensinam e como ensinam, acaba por nos marcar. E nessa altura, de facto, tivemos a oportunidade de ter várias pessoas que nos... que o puxaram um bocadinho mais para deram-nos a ideia de como é extraordinário poderia ser o território da gastroenterologia. A gastroenterologia é uma especialidade notável, como todas, mas tem uma capacidade e uma abrangência de tal forma grande e, sobretudo, com um braço tecnológico tão importante que consegue coligir o melhor de vários mundos. E é nesse aspecto que quem é gastroenterologista é profundamente apaixonado pela sua profissão. Profissão, entenda-se, é aquele misto de tarefa e de missão. E nesse aspecto a gastroenterologia, ou aquilo que nós dizemos os especialistas da saúde digestiva, que não é nenhum eufemismo, é simplesmente uma forma mais fácil para as pessoas compreenderem melhor o que é gastroenterologia. Especialistas da saúde digestiva é um bom conceito, porque saúde digestiva é algo mais vasto. E o gastroenterologia, apesar de todas as pessoas identificam o prefixo, porque tem a ver com a gastronomia, e de alguma maneira não deixa de ser curioso que por vezes no público em geral existe pelo menos aquela noção de que eles devem ter alguma coisa a ver com o estômago ou com o que se come. Temos a ver com isso e com muito mais. E esse muito mais é que faz a saúde digestiva. Ok, percebo. Ou seja, acha que gastroenterologia no público geral acaba por ser um termo, se calhar, um bocadinho ou demasiado vago ou muito pouco específico e que causa alguma confusão? As duas coisas, mais uma terrível, que é difícil. Quando nós vamos às televisões... Mas difícil de pronunciar ou difícil de... Não, difícil até de pronunciar. Porque é uma palavra com muitas sílabas, e nós vemos até, inclusivamente, nos profissionais dos meios de informação, nas entrevistas, seja nas televisões ou nas rádios, há alguma dificuldade em dizer a palavra toda. Certo. O que significa, não é que a palavra esteja errada, mas significa que a palavra não é intuitiva. E para nós, e isso foi um conceito que desenvolvemos, e tem marca registrada pela nossa parte, o conceito da saúde digestiva parece-me bem mais forte e bem mais, não diria popular, mas mais facilmente entendível. Os otorrinolaringologistas devem sofrer um bocadinho mais. As pessoas sincreticamente dizem os otorrinos. Pois é. Quando nos chamam os gastros, é muito redutor, porque, como digo, por exemplo, quando nós falamos em saúde digestiva, estamos a incluir provavelmente um dos órgãos mais decisivos na nossa biologia, que é o fígado. E quando se fala em gastroenterologia, o público em geral não identifica o fígado, por exemplo, como algo que pertença, digamos, ao nosso raio de ação. E, portanto, em suma, uma palavra também conta. A palavra, aquilo que nos identifica, conta muito. Daí a importância da endoscopia. Quando nós, por exemplo, o nosso centro de treino e o nosso serviço de gastroenterologia, o serviço de gastroenterologia e hepatologia e endoscopia digestiva. Porque são áreas que têm uma dimensão tão grande que, de facto, merecem ter uma identidade própria, não digo que autónoma, mas uma identidade própria que as faça estar incluídas num mesmo universo, o universo da gastroenterologia. Ok.
Tendo os anos de carreira que tem e a experiência que tem nesta área, qual é que diria que são assim as grandes vantagens de escolher e de exercer uma carreira na gastroenterologia? Bom, eu estou um bocadinho condicionado por alguns conflitos de interesse. O meu primeiro conflito de interesse é uma paixão total por aquilo que faço. E, portanto, admito que posso enviesar um bocadinho a discussão, mas não tem mal nenhum que enviese a discussão, porque eu gosto que mesmo os nossos jovens estudantes ou candidatos a internos de formação específica compreendam bem a dimensão passional, emocional e passional de se ligarem a uma área profissional. E daí há pouco ter referido a tarefa e a missão. Quando nós nos focamos muito na missão, damos aquela dimensão emocional que devemos ter para cumprirmos com muita proficiência, com muita qualidade a nossa profissão, e ao mesmo tempo fazer com que ela nunca esmoreça perante tantas dificuldades que nós vamos tendo. Dificuldades do dia-a-dia, dificuldades até dos recursos que os nossos hospitais têm, dificuldades que a própria tutela nos acaba por, direto ou indiretamente, nos causar. Se não houver essa dimensão emocional ligada àquilo que nós fazemos no dia-a-dia, rapidamente nos convertemos em meros efetores de tarefas que rapidamente também é substituída por outras tarefas e por outros interesses. E, portanto, nunca nos dedicamos, palavra mágica de dedicação, nunca nos dedicamos em pleno. O que nós estamos a viver, curiosamente, nesta fase da vida, a todos os níveis, sobretudo no nosso país, e sobretudo após a pandemia, porque isso causou alguma oportunidade de reposicionar mentalmente as pessoas, o que não significa que se tenham posicionado numa posição melhor, apenas reposicionaram. Tudo isto criou uma dinâmica de um maior pragmatismo / materialismo que sinceramente me preocupa bastante, porque encoberto ou pelo menos travestido da importância que temos que dar à família, aos amigos, com certeza que isso sempre foi isso é uma condição de vida até, mas secundarizar a nossa missão perante essas obrigações familiares, que eu acho que são obviamente importantes, mas não precisam de ser consideradas obrigações. Nós devemos ser capazes, quando abraçamos a medicina, de compreender no nosso âmago que tudo isto está interligado e nós não nos vamos dedicar exclusivamente a uma profissão, largando, digamos assim, toda a nossa rede emocional associada. Há pessoas que fazem isso melhor e outras que fazem isso pior, mas não são incompatíveis. E o que nós vemos atualmente é quase uma necessidade de estigmatizar, ou pelo menos de separar de uma forma muito pouco inteligente, na minha opinião, pelo menos sem inteligência emocional, aquilo que é a vida familiar, pessoal, social, etc., da vida profissional. Eu também não acho que a vida profissional deva invadir todo o campo de ação da vida pessoal e vice-versa. Mas tem que haver uma organização do tempo e uma distribuição daquilo que é a nossa carga emotiva para todos estes âmbitos. Portanto, quando se é médico, tem que se estar preparado para isso tudo. Não se é médico das 8 às 5 ou das 4 às 12. A medicina é algo que de facto invade a nossa vida e nós temos que ser capazes de lhe dar espaço em momentos próprios, mas claramente esses momentos não estão confinados aos relógios ou aos telemóveis e, portanto, têm a temporalidade da medicina na nossa vida obriga a um esforço especial. Aliás, esse é que é um desafio interessante para quem é médico. Pois, e por isso nós, e eu gosto de dizer isso com todo o impacto que isso possa ter, nós temos muito orgulho em sermos médicos, por isso mesmo. Mas não acha que, por exemplo, possa ser interpretado como uma desvantagem de ser um médico no geral? Ou seja,
não a mistura tanto da vida profissional com a social, com a familiar, etc., mas a dificuldade que isso tem. Portanto, é difícil. Sim, mas vamos lá ver. Nós temos um primeiro milagre que é estarmos vivos. E estamos vivos e, na maior parte das vezes, felizmente, com saúde. E termos capacidade cognitiva de perceber o mundo que está à nossa volta. E temos que ter, digamos, a humildade de compreender como podemos ser felizes. Eu continuo a achar que a medicina é uma extraordinária oportunidade para compreendermos como podemos ser felizes. Porque temos acesso a muitas coisas, temos acesso a muita informação, lidamos com muita informação, trabalhamos a informação e influenciamos pessoas. O médico foi sempre o influencer avant la lettre, quer dizer, antes de haver influencers tal como agora são definidos, já éramos, há séculos. E, portanto, aquilo que a medicina é capaz de fazer e aquilo que é capaz de proporcionar a nós individualmente é de tal maneira grande e entusiasmante que eu acho que é um privilégio tão grande ser-se médico que custa-me muito que haja essa contabilidade permanente do que é difícil, do que é que não é difícil. A vida tem dificuldades no dia-a-dia. Nós somos desafiados como médicos e pessoalmente, quando não somos médicos, noutras atividades, e mesmo quando não temos nenhuma atividade profissional, como acontece infelizmente a muita gente, somos desafiados permanentemente. E, portanto, essa contabilidade parece-me, sinceramente, um pouco farisaica, postiça e um bocadinho hipócrita, porque, em rigor, nós todos somos desafiados a desfrutar o melhor que a vida tem. E ao desfrutar do melhor que a vida tem, temos, evidentemente, alguma exigência associada. Pronto, o Jardim do Éden também deveria ter as suas chuvadas e os seus relâmpagos. Portanto, não é por aí que eu acho que devemos ser um pouco mais depressivos ou nostálgicos do tempo quando as coisas... Não. São outros tempos, são outros desafios, são outras oportunidades de ser feliz. Ok. Já que estamos aqui a falar de desvantagens, dentro da gastroenterologia, acha que tudo tem vantagens e desvantagens, como é óbvio. O que é que acha que são assim os pontos mais negativos do que faz, da sua profissão? Neste momento, a gastroenterologia vive, os especialistas da saúde digestiva, vivem um dilema grande, que é poderem vir a ser vítimas do seu próprio sucesso. O que é que isto quer dizer? Não é do seu pessoal também, mas do seu como especialidade. A gastroenterologia cresceu tanto, desenvolveu-se tanto, foi atrás das patologias de tantos órgãos, cresceu tanto na identificação dessas patologias, cresceu tanto na compreensão e no tratamento dessas patologias, que suscita muitas inquietações a nós, à nossa comunidade, de como é que nós podemos fazer a formação adequada, não só aos mais novos, mas a nós próprios. É bom que se perceba, sobretudo na gastroenterologia, que esse é aquele tal desafio difícil, e que não é um aspecto negativo, para mim eu acho que é fantástico, mas que é um desafio, que é a permanente atualização. Isso é um senso de toda comum. A medicina, não é? Os médicos acham todos, com certeza, só que em alguns territórios essa evolução é muito drástica, rápida, e faz com que mesmo as pessoas que têm responsabilidade formativa tenham que se adequar, tenham que se adaptar. Ora, a gastroenterologia viveu esse turbilhão de emoções ao longo, sobretudo, destas 2 últimas décadas. Seja pela invasividade, cujo grande objetivo é deixarmos de ser tão invasivos, o que é extraordinário, e podemos depois mais à frente se calhar explicar um bocadinho melhor o que é isto de ser invasivo para deixar de ser invasivo. Mas esse foi um grande objetivo. Nós percorremos todo o nosso território interior e isso é extraordinário. Temos acesso a coisas que eram impensáveis há alguns anos atrás. Mas isso significa então que há maior carga de trabalho, ou há só coisas que só na gastroenterologia é que se faz e que as outras especialidades não conseguem fazer, e por isso... Ou seja, eu estou a tentar perceber, isto é um ponto positivo mascarado um ponto negativo, mas não deixa de ser um ponto positivo, não é? Exatamente, é o tal desafio. Nós não podemos ter... não estou a dizer que seja uma moeda de 2 faces, não é? Mas, claro que é um desafio permanente. Pois. E esse crescimento que nos fez, inclusivamente,
abranger territórios classicamente cirúrgicos, por exemplo, é um desafio adicional para nós, a todos os níveis. Gosto da expressão carga de trabalho. Lá está a palavra com uma pejorativa. É pejorativa, é verdade. Não, eu não sei se é uma carga de trabalho. É um desafio adicional. E isso é uma coisa que os médicos gostam, por isso é que vão para a medicina. Se não, é melhor não irem. É dos desafios. Curiosidade e lidar com desafios é aquilo que nos caracteriza mais. Se fôssemos só pelos desafios, éramos simplesmente atletas, sem desprimor para os atletas. Mas, quando digo atletas de alta competição, quer dizer, que procuram as suas tarefas, e eu pessoalmente tenho muito interesse na área desportiva, mas esse lado não é, para nós médicos, é complementar do outro, que não seja só a tarefa. Sim. E, portanto, nunca vejo isso como uma carga. Interpreto isso como algo mais que temos que ultrapassar. Não é uma carga, é algo que nos desafia, isso é fantástico. Portanto, quer a curiosidade, quer essa capacidade de mover e de fazer mover, é algo que caracteriza a medicina, e porque esta nossa especialidade tanto se desenvolveu ao longo dos últimos anos, é um território que eu acho extraordinário. E todos os jovens que nós conhecemos, e temos formado muitos ao longo dos anos, seja no nosso país, seja em todo o mundo, e todo o mundo é um mosaico de realidades, é um caleidoscópio de oportunidades, os jovens que se dedicam à gastroenterologia e que compreendem a gastroenterologia são sempre pessoas apaixonadas e pessoas especiais. E eu gosto de pensar assim e quero que sejam assim. Se isso é uma limitação ou se é um condicionamento, não acho. Acho que lhes dá uma oportunidade gigantesca de fazer mais e melhor. E eu acho isso extraordinário. É uma das razões por quais estamos aqui no mundo, é fazermos mais e melhor. Ok, compreendo. Muito bem. Tem assim alguma experiência, um momento interessante que gostaria de partilhar aqui com quem nos esteja a ouvir ao longo da sua carreira? Não sendo muito simpático dizer que já são quase 40 anos disto, o que não deixa de ser uma analogia curiosa, mas são 40 anos disto, muito intensamente vividos. Houve 1 milhão de situações, enfim. Se eu tivesse que escolher algumas mais decisivas, talvez uma logo no início, como interno de formação específica, acho que isso é engraçado para os nossos ouvintes, e lá está, tem um bocadinho a ver, tem muito a ver com aquilo que é a tal curiosidade e a tal necessidade do médico não se cingir estritamente a cumprir as tarefas. Num belo fim de tarde de verão, numa urgência geral, o interno de formação específica de gastroenterologia no primeiro ano faz urgência geral, numa dessas tardes observamos um cavalheiro jovem que tinha vindo à urgência, já seria a 7ª ou 8ª vez nos últimos meses. Uma delas tinha motivado uma laparotomia branca, como se dizia na altura, não havia taques e assim à mão de semear. Então os cirurgiões, quando havia uma suspeita franca de um abdômen agudo, com uma análise ou outra que fosse mais compatível, cirurgia. E ele de facto tinha tido uma laparotomia branca, e isto porque tinha dores abdominais intensíssimas que o faziam recorrer à urgência. Um rapaz jovem e que mais uma vez chega à urgência com contorcer-se de dores, com umas análises nada de muito relevante, uma leucocitose muito discreta, digamos assim. Tinha uma particularidade no hemograma que não tinha sido observada ou não tinha sido valorizada em hemogramas anteriores. Quando depois nós recolhemos a história, digamos, analítica, foi possível observar isso. Tinha um pontuado basófilo nos eritrócitos e tinha algumas alterações comportamentais, tanto é que havia sempre alguma conflitualidade na urgência com ele. Okay. Isso motivou-nos a que seguíssemos a pista, a tal curiosidade, do pontuado basófilo, e naqueles minutos ou meia hora seguinte postulamos a hipótese de facto de haver ali uma intoxicação por um metal pesado. Estávamos no Porto, no centro da cidade do Porto, e no final dos anos 80 havia várias profissões em que algumas condições de segurança laboral não eram as que são atualmente,
E depois de bem interrogado, chamado à família, percebemos que poderíamos estar ali perante um caso, na altura, raro, ou pelo menos não tão raro como depois o demonstramos, de uma intoxicação pelo chumbo. Porque o rapaz era um operário, porque o rapaz usava tintas, porque o rapaz pintava e fazia ele próprio, juntava as tintas e, portanto, não tinha condições de higiene em casa que pudesse até substituir as roupas, etc. Uma série de condições que depois fizemos um grande estudo epidemiológico e percebemos que esse era um problema na cidade do Porto. Com o Instituto de Higiene Industrial fizemos, de facto, ali uma investigação muito curiosa. Isto era interno do primeiro ano de especialidade. E isto marcou, porque para já mostrou-me, pessoalmente, que era possível fazer a diferença mesmo quando éramos, enfim, tenrinhos e jovens e sem propriamente lidar com ninguém. A nossa capacidade de raciocinar ou de integrar a informação está lá. E esta informação do pontuado basófilo, por exemplo, que se revelou tão importante, de onde é que ela tinha vindo? Tinha vindo do estudo, que geralmente é diabolizado, do estudo para o famoso exame de acesso às especialidades. Porque nós tínhamos que estudar tudo. E, de facto, era uma das coisas que estava lá, claríssima, escrito. Quando há pontuado basófilo, há várias hipóteses. E fez na memória ainda também. Não, isso tem que ser. Mas na medicina, isso é fundamental. A memória é um instrumento que deve ser também nutrido. Lá está a gastroenterologia. Deve ser alimentado. A memória tem que ser trabalhada, treinada. E nesse sentido, porquê? Porque depois permite-nos chegar à gaveta que nos interessa. Bem, esse penso que foi um momento marcante. Outros momentos marcantes, e obviamente nós tivemos sempre, sobretudo quando no nosso hospital tínhamos um programa de transplantação hepática ativo. Eu tinha a responsabilidade médica do programa, havia o responsável cirúrgico, mas nós tínhamos, portanto, que observar todos os doentes potencialmente candidatos à transplantação. A transplantação hepática é uma extraordinária oportunidade de lidar com as coisas mais sensíveis e mais duras até para as pessoas, que é explicar-lhes que vão morrer se não fizerem um determinado tratamento. Isso levanta enormes dilemas éticos e profissionais, morais, mas, sobretudo, não tenho qualquer dúvida que foram sempre os anos em que tivemos mais felicidade e de coisas mais, enfim, mais vividas pelos doentes e que mostraram que eles próprios reconheceram que reganham uma vida. E isso é sempre uma experiência marcante. Quem trabalha em transplantação, sobretudo na transplantação hepática, tem essa percepção. Se o professor ainda por cima valoriza muito o querer fazer a diferença, como que foi há bocadinho aqui. Totalmente. Faz a diferença entre morrer e viver e saber puxar, por exemplo, pessoas que tinham comportamentos de risco, não é? Chamados comportamentos de risco, comportamentos em que havia de facto um impacto importantíssimo sobre um órgão ou mais, sobre o fígado ou sobre vários órgãos, por exemplo, em relação ao uso cultural em Portugal do álcool. E portanto, e fora as outras circunstâncias, hepatites víricas, etc. Portanto, isso foi é sempre uma experiência extraordinária. Agora mantemos-nos ligados à transplantação de outra forma indireta. Temos os doentes até a serem transplantados e acompanhamos logo a seguir a serem transplantados. Mas isso continua a ser uma experiência vital, fundamental. A outra que eu talvez note pessoalmente e no nosso, enfim, no trajeto que foi possível fazer até hoje, que tenha mais marcado uma viragem, tem a ver com uma coisa que fiz em 2005, um programa que foi a Organização Mundial de Gastroenterologia que começou e que mantém, e neste momento eu sou um dos principais defensores desse programa, defensores e pertencendo à faculty desse programa, porque me impressionou de tal maneira que mudou completamente a nossa percepção sobre como ensinar, como lidar com as diversas fases do ensino, não o ensino explícito, digamos, de matéria, mas as formas de comunicar, as formas de estar, as formas de lidar com o outro até. E foi um programa chamado Train the Trainers, que na altura tive a oportunidade de fazer no Uruguai,
e que marcou profundamente a minha vida académica e até pessoal. Isto fez... E porquê? O que também não deixa de ser curioso. Eu já pertencia a uma sociedade científica que na altura, a Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, que na altura as sociedades são convidadas a mandar um elemento para esse programa de formadores e não havia ninguém interessado. Eu vi o programa, achei que era pelo menos diferente. Lá estamos nós, a curiosidade. Era diferente e poderia dar algo mais ou algo de diferente, abrir portas que eu ainda desconhecia. Achei que era o momento apropriado e fui fazer o curso. Mudou completamente a minha vida, porque depois dessa formação, aquilo é quase monástico. Estamos 4 dias fechados num sítio onde só falamos entre nós, só estamos entre nós, pessoas de todo o mundo, poucos, somos 40, mas aprendemos a viver intensamente e aprendemos a metodologia apropriada de ensino, de comunicação, etc, etc. Isso mudou de tal maneira a minha vida, porque desde essa altura começamos a querer criar esse programa de treino de trainers. Já fizemos cá no Porto 5 desses programas ao longo destes últimos 18 anos, para todo o mundo. Já fizemos e sobretudo criou-me o meu primeiro laço com aquilo que é a Mundial de Gastroenterologia. Fiquei tão gratificado ou tão agradecido por aquela oportunidade que achei que devíamos dar alguma coisa mais. Curiosamente, e isso é a história, não fazia a menor ideia que depois iria ter algum papel no executivo da organização e até à presidência. Não tinha qualquer ideia, nem qualquer ambição, digamos assim, nunca foi esse o objetivo. Mas na realidade foi a primeira ligação para nós, para os gastroenterologistas comuns e para os internos de especialidade e para os especialistas. Na altura já era especialista. A Organização Mundial de Gastroenterologia era assim uma espécie de não digo um altar, mas o sítio onde os mais veneráveis especialistas de todo o mundo circulavam, não é? Portanto, sim. Era um palco e não digo que fosse a Feira das Vaidades, mas era sobretudo o espaço onde era possível aprender algo mais. Os grandes congressos, os congressos mundiais de gastroenterologia. Portanto, havia uma reverência, sem dúvida. E, portanto, para nós isso era algo de distante e pouco atingível. Claro que o mundo foi mudando, as coisas foram se aproximando, a gastroenterologia portuguesa foi crescendo enormemente e tenho muita satisfação em admitir e presumir que faço parte de um grupo grande de gastroenterologistas portugueses que foi justamente promovendo a gastroenterologia portuguesa a nível internacional. E por causa do valor das equipes, etc., que fomos tendo, fomos ocupando alguns cargos de relevo na organização. Esta organização tem um peso muito grande em todo o mundo, nos países do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo. As grandes organizações, por exemplo, europeias ou americanas, têm esse pequeno problema, que não tem esta pegada universal que a Organização Mundial tem. E tanto não tem que eles próprios, quer a europeia, quer as americanas, tentam ter esses laços com as sociedades científicas, digamos, né? Periféricas. Quando, na realidade, a Organização Mundial de Gastroenterologia já tem. E essa pegada universal é também algo que é extraordinário e que também faz a diferença em muitos pontos do mundo. E, curiosamente, não faz só a diferença em pontos do mundo como na Etiópia, ou como na Somália, ou como nas Ilhas Fiji, também estamos lá, ou num qualquer país da América Central que tenha dificuldades políticas, etc. Não. Fazemos a diferença também noutros países, como nos Estados Unidos, ou como em países desenvolvidos, ou como na Polónia, ou como noutros países de qualquer parte do globo, Austrália, por exemplo. Isso é profundamente entusiasmante. Nós somos uma federação de sociedades, somos nesse momento 120 sociedades e representamos mais ou menos 65 mil gastroenterologistas no mundo. É um número interessante, pequenino. Pelo menos. E cada qual com as suas coisas, tá. E com as suas sociedades e com as suas organizações, mas representa isto tudo.
E isso, mais uma vez, é uma enorme oportunidade. Muito bem. Se calhar mais à frente entramos então, se calhar, nesse contexto da Organização Mundial de Gastroenterologia. Muito bem. Mas queria-lhe agora aproveitar para perguntar. Não vou referir carga de trabalho, mas aos tantos desafios que tem havido ao longo da sua carreira, tem tempo para ter algum hobby ou algum grande interesse fora da medicina? Não é possível, na minha modesta opinião, que haja uma dedicação em pleno, para não usar a expressão que agora a tutela quer usar, que é a dedicação plena. Não, a dedicação em pleno àquilo que é a medicina. Não é possível isso. Se não houver um complemento emocional, físico, psicológico, não digo lateral, mas digo complementar, como disse, a palavra é complemento. A certa altura depois já não se percebe o que é que complementa o quê. Sobretudo se nós nos dedicarmos, e quem, enfim, trabalha e vive a medicina, compreende facilmente que há uma dimensão das humanidades, daquilo que vulgarmente é designado pelas humanidades, que corresponde exatamente a esse espaço. E, portanto, não poderei chamar hobbies, mas é hobby no sentido que é totalmente amador. Com certeza. Arquitetura, absolutamente. Cinema, brutal. Mas como assim, arquitetura? O que é que... Bom, a arquitetura tem mesmo a ver com o gosto pessoal. Eu acho extraordinário. Sabe que os arquitetos têm um mote muito, muito curioso, muitos arquitetos, porque muitas vezes lhes dizem que a arquitetura é arte e ciência. Ora, que é o que dizem da medicina também. Exatamente, né? E portanto não deixa de ser curioso que o slogan pessoas, é usado. O slogan é usado em todo lado. Mas na realidade a arquitetura tem uma dimensão estética que a mim me atrai muitíssimo, e sobretudo o tal desafio. Eu acho, e por isso é que eu também adoro a aviação, eu quando vejo alguma coisa a ser construída em arcos ou em grandes plataformas ou em grandes espaços, admiro o desafio e sobretudo a provocação que aquilo é à natureza e ao ambiente, no melhor sentido da palavra, claro. Ter uma estrutura como aquelas construída, como também acho que é uma provocação maravilhosa ver um avião a levantar, ou ver um A380 a levar 450 almas, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, e as pessoas acho que devem ter esse fascínio pelas coisas comuns. Mas então o professor estuda, por exemplo, a arquitetura, estuda os vários estilos, e depois quando vai passear consegue identificar exatamente. Ou às vezes, inclusivamente, não digo fazer nenhuma peregrinação, mas não vou a um sítio, sobretudo noutros, também em Portugal, mas em Portugal menos fácil, porque menos fácil porque não temos tanto tempo, lá está, é ridículo, mas é um pouco verdade. Às vezes quando estamos fora e temos a oportunidade ou temos a necessidade de estar 3 ou 4 dias numa reunião profissional, etc., é muito importante, a meu ver, termos um momento adicional, um dia, o que seja, para dedicarmos a alguma coisa que, bom, e nesse aspecto tenho tido também essa sorte de poder peregrinar a sítios não só de beleza e estética, digamos, natural total, mas também daquela que é criada pela mente e pelo vigor humano, o que é, e a arquitetura é claramente um desses aspectos. Depois há outro que para mim me impressiona muito, e aí tem muito mais a ver com a medicina, e se for preciso falamos um bocadinho à frente disso, que é o cinema. E outras artes gráficas, mas sobretudo o cinema. Também sou grande fã. O cinema permite, e é por isso que o meu serviço, e tenho muito orgulho em dizer isso, o meu serviço desde há muitos anos tem um programa regular de discussão, de tertúlia, que nós chamamos conversas à noite, em volta de determinados assuntos, em volta de determinados temas, que nós agrupamos filmes sobre os quais discutimos, não numa perspectiva exclusivamente sanitária. Aliás, não me lembro de nenhum que tenha sido na perspectiva sanitária. Mas a perspectiva médica. Os médicos têm sempre opinião sobre todas as coisas. E, em particular, quando nós falamos de comportamentos, os médicos estão lá. Ora, se o cinema, exceto em algumas circunstâncias, se o cinema explicita
às vezes até promove, relata ou faz a narrativa de vidas ou de comportamentos, bem, quem melhor que os médicos para terem uma visão também crítica ou crítica no sentido analítico. Claro. E, portanto, nós temos dedicado muito tempo, de facto, ao cinema. Como é que organizam? Vão todos a um teatro ou a um cinema ver um filme ou vêm no serviço? Como é que... Não há tempo para ver os filmes. Ou melhor, não há tempo, não é assim. Cada um vê a sua própria casa e depois já vão para a discussão. Isso. E quem viu o filme... A tertúlia é uma conversa, é uma discussão entre o moderador, que geralmente sou eu, com dois convidados, duas pessoas que não têm nada a ver com medicina, geralmente, às vezes têm. Mas tem a ver com cinema ou... E não, tem a ver com outras áreas, não são cineastas. Olha, nunca levei nenhum cineasta. Mas já levamos músicos. Foi o Brunhosa, foi o Reininho, foi muitos. O Miguel Guedes, etc. Muita gente. Lá está, pessoas das artes, pessoas das humanidades, que também têm opinião sobre determinadas coisas, sobre os filmes que nós selecionamos. Quantos filmes selecionamos por cada uma das nossas conversas? Se nós selecionamos 3 e discutimos ou analisamos ou divagamos, que é isso que tem piada, sobre os 3 filmes, que têm geralmente um tema comum ou uma área comum ou um tópico que aproxima os filmes. Mesmo que sejam filmes completamente diferentes, de épocas diferentes, de realizadores que não se conhecem ou de pessoas até às vezes antagónicas. Portanto, não interessa. Interessa é o motivo. E o motivo é conversar, é comunicar, é ter os dois participantes em discussão connosco, e estamos ali os 3 a discutir, a perguntar e a ver qual foi a opinião, com o público. O público participa, geralmente o público está muito mais interessado em estar a ouvir do que está propriamente a intervir, mas também intervém. Mas o público ouve, e ouve o quê? Ouve 3 curiosos que têm as suas especificidades e as suas competências muito marcadas e que de repente são derretidas, não é as pessoas, são as competências derretidas perante aquela oportunidade que é falar sobre um filme. Isto é muito gratificante. Olha, para mim é algo que é muito divertido e muito desafiador, mais uma vez, para todos, porque os nossos convidados sentem-se muito intimidados com isto. Porque é uma área que se calhar não dominam tanto, não é? Exatamente, e portanto, o único momento em que nós estamos e que falamos sobre aquilo é, como aquilo é à noite, geralmente é às 9h30, na Casa das Artes, passa publicidade. Mas, então qualquer pessoa pode aparecer. Entrada livre, que é melhor que isso, sem custos. Portanto, não há. E nós, quando publicitamos aquilo nas redes sociais, infelizmente vemos que muita gente nova não se dispõe a isso. Eu tenho pena. Não sou só curioso, mas eu gostava muito que muita gente nova fosse para ver como de facto se pode olhar para os filmes de maneira diferente. E já tivemos gente de todas as áreas da literatura, poetas, gente do teatro, enfim, muita gente com competências completamente diferentes. E vamos continuar com isto. Políticos, tivemos um ou outro, claro que depois é sempre difícil para não haver nenhum problema de facção, digamos assim, mas temos gente que discute tudo isto, comentadores políticos também já tivemos. Portanto, isso cria-lhes ali um desconforto. É esse desconforto que a gente gosta de explorar. Até porque, como disse, o único momento em que nós, enfim, minimamente contactamos, é evidente que eu conheço alguns pessoalmente, mas nunca se fala de filmes. O único momento em que estamos é o jantarzinho que temos antes. Que estamos 1 hora antes, aquilo começa às 9h30, às 8h30 encontramos, petiscamos umas coisas e falamos um bocado, só para quebrar o gelo. Não se fala o que é que eu vou dizer, o que é que vais dizer, o que é que tu tens? Zero! O que, portanto, cria ali uma dinâmica e uma energia fantástica. Acho que é muito interessante. Acho que muita gente vai gostar também de saber eu divirto-me imenso. Mas mais uma vez, tenho um conflito de interesse. Um dia acho que vou aparecer lá. Ou no próximo, acho bem. Ainda sobre esta questão de desafiar. Quando nos conhecemos pela primeira vez, o professor disse que gostava de assustar os alunos numa primeira aula de gastroenterologia. Não sei se quer comentar mais ou menos o que é que faz, também para os outros estudantes que não estudam na FMUP saberem mais ou menos o que é que acontece. Não, assustar entre aspas, claro. O assustar é no sentido de os perturbar e retirá-los da zona de conforto que é ser-se estudante. Se não, vejamos.
há coisa melhor do que ser estudante. Horas marcadas, em que a pessoa tem aquela tarefa, agora já chega, acabou, e agora vou fazer o que quero, não penso mais nisto. Isso não existe em mais parte nenhuma. É a vida de estudante, mesmo o estudante de medicina, que está sempre a queixar-se, tem muito que gostar, pois tem. Tem que é para justamente criar a bagagem toda, cognitiva, para depois poder ser útil e para depois poder aplicar. Ora bem, quando se é estudante até ao 4º ano, 5º ano, e a nossa cadeira é no 5º ano, estamos muito formatados, e os alunos estão muito formatados para ter o raciocínio segmentado, livresco, já não é livresco, ou dos slides, dos PDFs, do que for. Teórico, muito teórico. Teórico, escalonado, segmentado, setorizado. Isso não é realidade clínica. A realidade clínica não é fisiopatológica. A realidade clínica é clínica. A fisiopatologia é algo que nós temos que compreender e, como eu costumo dizer-lhes, no sofá ou no nosso escritório, onde a gente estuda. Mas o doente não está ao nosso lado. O doente está ao nosso lado. É na cama do hospital, é na cadeira do consultório, é na cadeira do gabinete de consulta, é ao telefone. É outra coisa, é outra realidade. E os alunos chegam ao 5º ano ainda com muito pouca percepção de que essa vai ser a vida deles. E é aí que nós entramos. E é aí que nós lhes dizemos e explicamos que o mundo fácil, o mundo que faz com que eu feche o livrinho, ou os PDFs, ou o que for, e acabou, agora não penso mais nisto, vai acabar. Porque a vida clínica não se compadece exatamente com isso. Claro que isto não é para os intimidar, mas é sobretudo para os fazer perceber que o raciocínio que vão ter que usar como médicos não é o raciocínio do aluno. O pontuado basófilo, por exemplo, é um raciocínio do aluno. Não é. Não é dizer aquilo deposita-se porque o M está mal feito. Não. Okay. Eu tenho que saber que o pontuado basófilo aparece nisto, naquilo, naquele outro. E isso ser automático. O automatismo do algoritmo é que faz a diferença toda. E o automatismo do algoritmo é que nos permite ser clínicos e não fisiopatologistas. Porque a fisiopatologia está a explicar, mas depois não é, depois até muda a teoria. A clínica não é assim. Certo. A clínica é outra coisa. A clínica obriga-nos a tomar opções, decidir caminhos. Qual é o meio complementar diagnóstico? É preciso ou não é preciso? O que é que eu faço entretanto? O que é que eu estou à espera de quê? Estou a procurar o quê? Essa decisão algorítmica os alunos não a têm quando chegam ao 5º ano. E, portanto, a primeira grande oportunidade de lhes dar 2 sapatadas, digamos assim, é esta. E nós, é nesse sentido, não é de sapatadas neles, é na sapatada mental, é sapatada intelectual. É aquilo que nós designamos o novo desafio intelectual, quer dizer, que é ser capaz de sair das áreas de conforto, da decisão escalonada e que é preciso responder a um teste, para a vida clínica, que é outro mundo. A vida real não tem escolhas múltiplas. Não tem algoritmos de decisão. E um algoritmo tem que ter flexibilidade para poder mudar em determinado momento da sua concretização. Isso é que é a vida clínica. E é isso que eu gosto de lhes dizer logo no primeiro dia. O professor referiu isso quando nós estamos a conversar sobre o MD Masterclass, e agora faço a publicidade, porque surgiu precisamente nesse contexto, não é? Ou seja, de querer dar um salto de um raciocínio teórico para um raciocínio prático e clínico. Sim. E daí o projeto, o que fundou toda esta ideia, e estamos aqui precisamente por causa... Ou seja, este é o coração, é o coração disso mesmo que o professor acabou de dizer, e por isso é que eu lhe perguntei agora sobre isso também. Passando então para aquela questão que falámos há bocadinho do verdades ou mitos na gastroenterologia, não sei se o professor conhece alguns estereótipos que são associados aos gastroenterologistas, e se sim, se são verdade ou não, e se os quer comentar. Por acaso, não sei se... eventualmente haverá uma imagem do gastroenterologista, enfim, não sei se é uma imagem, não sei se é, não está difundido no público, mas há pessoas que quando nos procuram têm logo aquele primeiro receio: ele vai-me fazer alguma coisa, vai-me invadir, ele vai entrar por mim adentro. Muitas vezes é preciso. Bom, isso não é um mito, isso é uma verdade, na maior parte das vezes. O mito é que é uma invasão. Nós fazemos, curiosamente, a maior parte das coisas sem invadir excessivamente, pelo menos. E depois a outra coisa, e aí também que eu
E como nós estamos muito próximo, e repare, costumo dizer, olha, aos alunos, por exemplo, costumamos dizer que a felicidade das pessoas está muito dependente da saúde dos esfíncteres. E, de facto, nós temos um contacto privilegiado com os esfíncteres, muitos. E nesse aspecto, uma das coisas que intimida às vezes as pessoas é pensar como é que vai ser, como é que não vai ser, para onde é que ele vai entrar, para onde é que não vai. Pronto, percebo que isso seja às vezes intimidatório. É claro que nós fazemos as coisas de forma a compreender, e é uma aventura em conjunto. Portanto, isso não. Mas a nossa vida não é exclusivamente andar a passear pelo estômago, pelo esófago ou pelos intestinos de alguém. Não é totalmente verdade. Não. Nós fazemos muito mais coisas. E depois aquela coisa, digamos, escatológica das fezes. Ele está no meio das fezes. Isso pode parecer ridículo, mas é completamente verdade. E eu tenho já, depois fui perguntando a alguns colegas e fui percepcionando isso. Nós próprios somos às vezes estritamente muito higiênicos e muito puritanos em relação a coisas de higiene, até que percebemos, muitos anos depois, já estamos a fazer e a praticar gastroenterologia, muitos milhares de colonoscopias depois, que muitos dos nossos dias são passados dentro do intestino de alguém. E o intestino não é propriamente um jardim de rosas. E, portanto, o que significa que nós andamos lá no meio daquilo tudo, sem ter aquela percepção de que aquilo não é propriamente o melhor território do mundo. O que também é muito curioso, porque significa que todos nós somos capazes, em alguns momentos, de fazer uma espécie de dissociação entre aquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos focados naquilo que precisamos fazer. E, portanto, o resto são circunstâncias paralelas. Imagine se alguém no INEM, ou alguém que vai acudir a um doente ou a um ferido agudo numa estrada, se for alguém que tenha uma sensibilidade especial em relação a ver o sangue, ou se começar a raciocinar muito sobre aquilo, fica completamente inibido e não faz. Portanto, nós todos, mais ou menos, com maior intensidade, com mais treino ou menos treino, somos capazes de fazer essa dissociação. Isso é muito importante. E, portanto, eu admito que haja alguns mitos em relação aos gastroenterologistas, aquela vez lá vem ele com os tubos e tal. Não, mas os tubos, a endoscopia digestiva, são uma parte importante, como também gostamos muito de dizer, o nosso braço armado. Mas não é o braço armado em parvo, é o braço armado porque é tecnologia ao serviço das pessoas. E, portanto, é da nossa responsabilidade fazer compreender às pessoas que aquela tecnologia não é para servir o médico, é para servir às pessoas. Ué. E, portanto, que é útil, que é eficaz, que é segura e que é um avanço extraordinário. Tão avanço é que as pessoas não têm consciência que aquilo que estão ali a ver, um endoscópio, por exemplo, estamos a falar agora de endoscópios, mas podemos falar de muitas outras coisas da nossa área. Um endoscópio, que é tratado às vezes trivialmente e às vezes até de uma forma quase pejorativa, os tubos, ou a mangueira. Bem, aquele equipamento é um equipamento de elevadíssima tecnologia e diferenciação, com chips e pequenas coisas que custam milhões e milhões na sua produção e que só chegam ao preço, por exemplo, cada endoscópio ao preço de um automóvel utilitário. Não é uma coisa que se vai comprar ao IKEA, é uma coisa que se tem, e nós temos dezenas de equipamentos em cada um dos serviços de gastroenterologia. Portanto, estamos a falar de algo que é muito respeitável, aquela coisa de nós estamos a projetar numa tela. Sim. Um sítio que é completamente escuro, garanto-lhe. E que tem coisas extraordinárias, a cores, ao vivo, com aquele tamanho que nós vemos. Como é que uma coisinha na ponta... Portanto, basta nós começarmos a pensar como é que nós, por exemplo, mexemos nos equipamentos, não é? Quando nós utilizamos as mãos e estamos a movimentar os manípulos, etc. Como é que uma coisa que é feita aqui em cima é transmitida 1,5 metro abaixo? Toda a arquitetura, toda a arquitetura de engenharia que faz com que um endoscópio tenha aquela capacidade é absolutamente extraordinário. E isso motivou o tal crescimento exponencial das nossas competências e das nossas obrigações também. O território
a medicina, a tal fronteira que nós derrubamos entre a medicina e a cirurgia, e digo nós derrubamos com muito orgulho, a gastroenterologia é claramente o território por excelência médico-cirúrgico, claramente. Nós pensamos e agimos. Há muita gente que não considera assim, não é? Não é bem dita como uma especialidade cirúrgica, não é? Não é médico-cirúrgica. Se disserem que nós somos uma especialidade médica, está errado. Se disserem que somos uma especialidade cirúrgica, está errado. Agora, são conceitos que têm vindo a diluir-se e o exemplo vivo dessa diluição somos nós. Entendo. Passando então para falar da Organização Mundial de Gastroenterologia. Há bocadinho o professor Guilherme já falou e se calhar já deu um contexto do que é a organização, não é? Que é composta por muitas sociedades, atua em todo o mundo. Mas então, queria-lhe fazer se calhar duas perguntas que estejam mais ou menos combinadas, que é: quais é que são as ações prioritárias da Organização Mundial de Gastroenterologia e como é que é o seu papel como presidente? Quais é que são as funções para conseguir aplicar os objetivos da organização? A principal função desta federação, nós temos uma preocupação, enfim, conceptual, básica e estruturante, que é a educação. Não há aquisição de competências, até comunicacionais, humanas, mas competências técnicas também, sem educação, sem ensino, sem aquilo que nós dizemos também, sem veículos de mudança. O ensino é uma mudança. Se eu disser, Gonçalo, a partir de agora, o aparelho é desta maneira que tem que ir. Ora, tenta fazer, faz favor. Ora, vê, não é por ali, é por ali. Nós estamos a ensinar, estamos a produzir mudança. Qual mudança? No Gonçalo, que a partir de agora já sabe fazer as coisas diferentes. Pronto. Isso para nós é básico. E a grande função que temos é fomentar a qualidade da educação em todo o mundo. Da educação, na nossa área, bem entendido. E isso pode ser feito nos países menos apetrechados até aos mais desenvolvidos do mundo. E por isso é que temos uma série de programas com esse objetivo. Já falei no treino de trainers, mas temos também várias outras coisas. Por exemplo, os próprios centros de treino. Temos 24 centros de treino no mundo atualmente, dos quais orgulhosamente temos um no nosso hospital, São João, aqui no Porto. Há 24 centros de treino no mundo, que significa que são capazes de receber pessoas de qualquer parte do mundo e ministrar-lhes ou o básico ou o mais avançado da educação em determinados... Não é só a endoscopia é um detalhe na área cognitiva da gastroenterologia. Se lhe disser quantas consultas temos de gastroenterologia, quantos tipos de consultas de gastroenterologia, se calhar o meu amigo vai ficar surpreendido. É a hepatologia, é a doença inflamatória do intestino, é a neurogastroenterologia, é a nutrição, é a consulta de vigilância e risco. Quer dizer, temos uma gama enorme, é a consulta de pâncreas, a proctologia. Portanto, este grande universo faz com que haja centros que tenham competência para poder ensinar nessas competências todas. Bem, portanto, essa também é uma das grandes preocupações. Portanto, não é só técnico, não é? Não. Muito longe de ser só técnico. Muito longe de ser só técnico. Temos a dimensão da endoscopia digestiva, naturalmente, que é aquela que muitos jovens gostam. Isto é giro. São gadgets. São coisas técnicas absolutamente fabulosas. E é o máximo, tipo, estar cá fora e estar a fazer coisas lá dentro do outro e a tirar-lhe coisa, a tirar-lhe um tumor e a fazer isto, e a cozer e a pôr. Isto é fantástico. É divertido. Agora, não é exclusivo. Isto é, não é a única coisa que fazem. Porque se for a única coisa que fazem, rapidamente podem ser ultrapassados. E é tal, lá estamos nós com a tal história de ser vítimas do sucesso. Nós, ao fazermos isto, temos de estar sempre predispostos a ir mais longe e a aprender mais. E isto não tem idades sequer. Não é para os mais jovens, nem para os menos... é para todos os especialistas de gastroenterologia. O que é que o Presidente faz? Bem, o Presidente faz essa gestão dos programas correntes em todo o mundo. Pode criar ele próprio, e isso nós fizemos, e é algo que também... que é algo muito importante que a organização passou a estar apetrechada. Foi criada agora neste mandato uma coisa chamada Academia WGO,
onde, no fundo, é uma grande plataforma virtual, onde tudo aquilo que fazemos, os cursos, as coisas todas, estão numa plataforma única de acesso livre para os gastroenterologistas. Portanto, os gastroenterologistas só têm que estar nas suas sociedades científicas para que depois tenham acesso, digamos, às formações, aos todos os programas educacionais. Portanto, é uma coisa extraordinária. E porquê é que isto é assim? É tão importante. Então as pessoas, isso substitui os congressos, por exemplo, que é outra coisa que preocupa muito os jovens e os médicos. Não substitui, nada substitui os congressos, nada substitui a interação humana, nada. Aconselho, vou mandar para o Gonçalo um artigo que publicámos há 2 anos atrás sobre o efeito do Zoom em plena pandemia. O efeito do Zoom naquilo que é a comunicação ou a interação entre os médicos. Entre os médicos. Entre os médicos. O Zoom é muito importante, mas está muito longe de poder substituir o olhar, o toque, o cheiro, a percepção, a comunicação. Está muito longe de substituir. E, portanto, nós continuamos a privilegiar esse contacto. Daí que aquilo que nós temos na academia e nas plataformas educacionais são ferramentas. Uma chave de parafusos não aparafusa um parafuso se não houver alguém ali a mexer naquilo. E, portanto, não interessa ter as ferramentas se a gente não souber aplicar. E nesse sentido, é isto que nós fazemos. É promover ao máximo essa difusão do conhecimento. Isso tem sido possível e esse seguramente será o nosso legado, além de outros programas, digamos, mais específicos e que também estamos a desenvolver. Olha, por exemplo, um que desenvolvemos e que foi um enorme sucesso à escala global foi a série de webinars que fizemos sobre alterações climáticas e gastroenterologia. Porquê? Qual é a nossa pegada para as alterações? Nossa, como gastroenterologistas. Que é enorme, mas não é só nossa, é dos médicos todos. E por isso vão ver o webinar para perceberem qual é a diferença, o que é que nós podemos fazer de diferente. E mais do que isso, como é que as alterações climáticas afetam a saúde digestiva de todas as pessoas. Também está lá. Vão ao webinar e vejam. Já agora vejam logo a introdução que eu pedi pessoalmente e ele teve essa enorme amabilidade e sentido de Estado, que é muito importante, porque nós quando fazemos estas coisas é com sentido institucional. Foi o nosso secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, fez um depoimento inicial para a inauguração do webinar. O que, portanto, que me facultou, foi o que eu li, mas mostra bem a importância que estamos a dar a este assunto, e em particular a comunidade gastroenterológica, que não deixa de ser curioso, porque nesse aspecto também acho que, de alguma forma, fomos pioneiros, trouxemos para o mundo médico algo que ainda é um pouco tabu e, sobretudo, desconhecido. O tabu não é desconhecido. O tabu já implica uma organização dogmática para não aceitar. Não, eu estou a falar da dimensão do desconhecido. E é desconhecido. E por isso é que nós temos agora também, no nosso serviço, começamos com um programa de desenvolvimento chamada Green Endoscopy, por exemplo, que é apenas um aspecto relacionado com a utilização melhorada dos recursos que temos. Esses foram muito bons exemplos, porque de facto, quando fala sobre esse projeto e sobre esses webinars, é mesmo algo que nós conseguimos associar como afeta à escala global, não é? Portanto, exatamente. Relacionar esta área médica com as alterações climáticas, portanto, de todo o mundo, é algo que se calhar agora consigo imaginar de uma forma muito mais palpável o que é que a organização faz, o que é que se preocupa, e quando nós pensamos escala global, é sempre muito vago e é sempre difícil pensar, exatamente. Ok, global, é o mundo todo, mas o que é que isso significa? Significa, é isso mesmo, quer dizer, é isto ser muito importante. Ser uma forma holística de pensar completamente. É tão importante em Los Angeles como é importante em Addis Abeba, como é tão importante noutro qualquer ponto do mundo. Ou seja, as funções que exerceu como presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia não têm nada a ver com... Não, tem pontos comuns, tem um outro ponto. Para já, a presidência da Organização Mundial de Gastroenterologia não tem nada a ver com as presidências das sociedades nacionais. Isto é, eu podia nunca ter sido nada na sociedade científica
portuguesa de gastroenterologia, não ter pertencido às direções e ser na mesma presidente. Okay. Claro, eu acho que seria difícil por múltiplas razões, mas o que interessa é que não tem rigorosamente nada a ver. Nós, em Portugal, o que fazemos é outra coisa. Temos muita preocupação com a formação, lá estamos nós, e com aspectos relacionados com aspectos não administrativos, mas aspectos organizacionais dos serviços clínicos, das preocupações dos gastroenterologistas, daquilo que é a sua motivação, daquilo que é a sua preocupação profissional. Isso sim, isso é o que a nossa sociedade faz aqui localmente. Somos 600 e temos uma sociedade pujante e muito, muito, muito ativa. E isso é algo que, obviamente, todos os que foram presidentes têm um gosto particular em poder dizer, porque significa muita, muita ação. Aliás, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia fez no ano passado 60 anos. Somos das sociedades de gastroenterologia mais antigas no mundo, curiosamente. Digo-lhe mais, a Organização Mundial de Gastroenterologia só existe como organização de gastroenterologia há 65 anos. Pouco Portanto, mais. Não deixa de ser curioso. Já agora aproveito, hoje é dia 27. Amanhã mesmo será o Dia Mundial das Hepatites. Escolhemos mal o dia para gravar, não foi? Não, é um belíssimo dia, porque esse também é um dos assuntos para o qual, por exemplo, a Organização Mundial tem uma pegada gigantesca em todo o mundo. As preocupações da solução e da eliminação das hepatites, em particular da hepatite C. Portanto, ou seja, mas também trabalha, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, também trabalha então um bocadinho em querer informar a população geral, um bocadinho mais como o papel também de saúde pública, de querer adverter, precaver. Sim, é evidente que a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, sobretudo, enfim, em alguns mandatos, e no meu isso foi muito visível, nós quisermos ter uma posição mediática, e por mediática não significa estar preocupados com meios de informação, estar preocupados com a forma como atingimos o público. Tivemos uma preocupação muito grande e existem YouTubes bem divertidos, não só divertidos, outros mais sérios também, que estão disponíveis para todos sobre a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e sobre aquilo que é as nossas preocupações para a população. Olha, fizemos um vox pop muito engraçado sobre o que é que as pessoas... O que é isso de gastroenterologia? Pois, ok. Ora, diga-me lá, já ouviu falar em colonoscopia? Bem, as respostas são fantásticas. Portanto, tudo isso são movimentos de aproximação. Quando nós dizemos que nos preocupamos e fizemos campanhas de prevenção, sobretudo em relação ao cancro de cólon e reto, campanhas no país inteiro. Nós pusemos a Torre dos Clérigos toda de azul no Dia Mundial da Prevenção, pusemos o Cristo Rei em Lisboa todo de azul no Dia Mundial da Prevenção, e azul porque é a cor que foi consagrada em todo o mundo para a prevenção do cancro de cólon e reto. Aqui nos Clérigos a malta achava que podia ser por causa do Porto, não? Podia e devia, mas na verdade, quando falamos de histórias de sucesso, essa da prevenção do cancro de cólon e reto é um sucesso que ainda não foi atingido e que nós temos muita preocupação e muito empenho em querer atingir. Passando então agora, se calhar, para uma vertente mais ao longo dos anos, como é que esteve a gastrologia em Portugal, como é que está agora, como é que vai evoluir. Nestes anos todos, qual é que foi a maior inovação, o maior salto que a gastroenterologia teve em Portugal? Em Portugal, a gastroenterologia é uma área de conhecimento tão dinâmica que aquilo que se vai fazendo no mundo rapidamente tem repercussão no nosso país. Okay. Curiosamente, estamos nos momentos em que aquilo que fazemos no nosso país tem repercussão no mundo. E a gastroenterologia permite-nos isso. Isso diz já do nível de evolução que temos no nosso país em relação à gastroenterologia. É um nível muito elevado. Isso não temos nenhuma dúvida e não dizemos isso com nenhuma vaidade. Não, é uma realidade. E, portanto, também acho que a nossa sociedade e os gastroenterologistas individualmente fizeram muito por isso. Muito por isso. Foi manter um nível de conhecimento sempre no top das preocupações. Tanto é que depois temos posições de relevo em sociedades internacionais. Okay. Não é só por isso, naturalmente, mas isso também conta e é uma visibilidade importante também para a nossa comunidade aqui local. E admito que isso seja algo que seja relativamente importante para a nossa própria autoestima. Agora,
momentos fraturantes, não vejo. Vejo que a evolução foi um contínuo de muitos passos em que nós portugueses estivemos muito a par do que foi acontecendo no mundo. A gastroenterologia é que teve passos disruptivos. Ou seja, descobrir uma bactéria que tem razões, possa ser a razão, não principal, mas a razão principal em muitos sítios no mundo, para o cancro gástrico. Descobrir que aquela bactéria estava lá, foi um gastroenterologista que fez isso. E que foi prémio Nobel. Ou descobrir que havia um vírus que era passado pelo sangue e que foram os aborígenes que nos mostraram isso há 60 anos quase. Isso foi a descoberta do antígeno na Austrália e foi a hepatite B, outro prémio Nobel. Fazer com que uma doença fatal, crónica, incapacitante e foi durante muitos anos a principal causa de cancro do fígado, como era a hepatite C, seja curada em 8 semanas ou em 12 semanas, em 99,9% das pessoas, com os comprimidinhos. Bem, é uma disrupção total, e foi, a todos os níveis até. Isso modificou e também mereceu o prémio Nobel. Portanto, de facto, a nossa área está na vanguarda. O que é que isso significa? Significa que tem havido uma evolução incremental, muitas vezes com passos disruptivos intermédios. Se pudesse prever qual é que será o próximo prémio Nobel? Isso não consigo prever. Mas admito que a área, digamos, científica é de tal maneira vasta que é muito difícil fazer previsão, até porque o prémio Nobel corresponde. A prémio Nobel também é um prémio carreira. E, portanto, não é só por uma invenção ou alguma coisa out of the box. Não. Também tem um bocadinho a ver com aquilo que foi a vida dos investigadores, etc. Portanto, não é fácil, digamos, termos uma percepção daquilo que vai acontecer. Foi uma pergunta desonesta, só para... Não faz sentido, porque é uma questão que muita gente pergunta. Para onde é que isto vai? Exato. E nós, por exemplo, perguntamos o que é que vai ser a gastroenterologia daqui a 10 anos. Olha, nós fizemos uma reunião específica sobre isso. A última reunião antes da pandemia, dia 29 de fevereiro de 2020, antes do lockdown, foi uma reunião monotemática da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia sobre a gastroenterologia 2020. Quais são os desafios para o futuro? Nem de propósito. 6 dias depois, lockdown. E não imaginávamos. E, portanto, os desafios para o futuro, olha, uma das coisas que nós temos a completa noção de que é mandatório ir por esse caminho é tal invasão sem invadir. Uhum. Dito de outra maneira, só invadir para proporcionar um tratamento específico. E, idealmente, até nem ser preciso invadir para promover o tal tratamento. Mas isso é claramente o caminho da gastroenterologia. E aí entra muito a inteligência artificial. Ou pelo menos nós achamos que pode entrar. Porque há uma coisa que os gastroenterologistas são. Os gastroenterologistas são, e não falamos disso há um bocado nos hobbies, mas os gastroenterologistas são todos apaixonados pela imagem. Nós vivemos da endoscopia. Sobretudo quem vive a endoscopia, vive a imagem. Nós trabalhamos a imagem. Nós temos prémios nacionais de endoscopia digestiva, à custa da imagem, das fotografias. Há muitos anos, há dezenas de anos. E, portanto, é algo que nos preocupa. E as imagens há 25 anos não tinham nada a ver com as imagens que temos agora. E temos imagens absolutamente extraordinárias do nosso interior do organismo. Pequeno problema com isso: o tempo. Isso demora. Uma viagem pelo intestino delgado, pela cápsula, que foi um grande avanço, foi uma evolução incremental, quase disruptiva, mas uma evolução incremental. Uma cápsula que vê tudo o que se passa no aparelho digestivo é fantástico. Isso assim, dizer é fácil, mas vê como? Só vê para a frente. Não, vê para a frente e para trás. Mas como? E depois monta as imagens. Em quanto tempo? Esse é que é o problema. É porque depois nós estamos 2 horas ou 3 horas a ver o que a cápsula nos mostrou. Porque a cápsula depois grava as imagens, manda as imagens por um receptor, e esse receptor depois transforma e emite depois as imagens para nós lermos as imagens. 2 horas, 3 horas. Algum médico
demora 2 ou 3 horas para fazer um procedimento diagnóstico. Bem que todos nós fazemos isso até agora. É possível que daqui a muito pouco tempo isso demore 2 minutos. Veja bem a diferença do que significa, por exemplo, exames de rastreio, em que não vamos gastar horas, isso era impraticável, e o exame de rastreio faz-se em 2 minutos. Bem, é um bocado diferente. Faz-se em 2 minutos, isto é, a leitura, a conclusão, o conhecimento de que se passa lá. Sim. E isto vai mudar muitíssimo, possivelmente, a vida, a prática da gastroenterologia. Vai também mudar no sentido que depois, ok, identificamos uma lesão que é preciso ir tirar. Por exemplo, quem é que vai tirar? Para nós irmos tirar, temos que ter treino específico para isso. Onde foi adquirida essa competência técnica? Portanto, tudo isto são desafios novos que virão e que nós estamos, a meu ver, a estar apetrechados progressivamente para os ultrapassar. Mas é claramente um desafio. Eu falei de propósito nas competências técnicas porque para nós e para a nossa comunidade gastroenterológica em particular e para a endoscopia também, como é evidente, as competências não técnicas fazem a diferença também. Estávamos aqui a gravar e caiu o microfone. Pânico na sala? Agora imagino que era um microfone, não era um microfone, era um aparelho que se estragava, ou, como já nos aconteceu, um raio que deita as luzes todas abaixo quando estávamos a fazer uma polipectomia ou fazer uma disseção da submucosa, uma coisa, e ficámos sem luz e ficámos sem nada e fica tudo às escuras e não se vê o que está a acontecer. Como é que nós reagimos perante isso? Isso implica um treino especial nas ditas competências não técnicas. E o treino não é dizer a partir de agora... Não, o treino significa ter uma cultura no sítio onde se trabalha e onde se vive que permita ultrapassar sem dificuldades. Isto, no fundo, reproduzindo, por exemplo, outra das coisas que não falamos há pouco e que é um grande hobby, que tem a ver com a aviação. A aviação treina, o piloto de aviação treina tudo. Tudo? Não. Um pequeno exemplo do que não treina tudo foi o que aconteceu na aterragem, não foi aterragem, foi uma amaragem, que também não é uma amaragem, que não foi no mar. No Rio Hudson, aquilo não estava previsto acontecer. Até não estava previsto aquilo poder cair e eles... Não estava. Tanto não estava, que quando ele depois foi aos simuladores e foi mostrar aos comitês que, de facto, humanamente, ele decidiu melhor do que as máquinas teriam decidido, isso é extraordinário. Portanto, mesmo quando nós desenhamos os cenários mais improváveis... Essa é a capacidade de poder desenrascar-se, não é? Em qualquer situação. Portanto, tem que ajustar. Competência não técnica. É claro que para isso ele tem que ter muitas competências técnicas, como demonstrou esse piloto, mas teve a competência não técnica de, inclusivamente, ter tomado decisão contrária ao que lhe estavam a sugerir outras pessoas com muitas competências técnicas nos diferentes aeroportos de onde era suposto ele poder aterrar. Ele percebeu que não ia ter tempo para aterrar. É um dos filmes... Olha, por acaso foi um dos filmes que ainda não discutimos nas nossas tertúlias, mas é um filme que seguramente vamos discutir. Não o filme que é extraordinário também. Tom Hanks é um milagre de Reed Hudson, não é? Um milagre de Reed Hudson. Tom Hanks é um ator que muito frequentemente está nas nossas sessões, porque de facto participa em filmes especiais. Mas este é um dos exemplos onde as competências não técnicas são decisivas. Eu sei que o professor faz parte da equipa da G-State, do desenvolvimento da inteligência artificial, e já que estamos a falar do futuro da gastroenterologia, onde é que a inteligência artificial entra? Entra em todo lado. E como? Pois, entra em todo lado. Olha, o primeiro grande sítio, o primeiro grande espaço, digamos assim, onde a inteligência artificial terá claramente uma importância. A inteligência artificial engloba muitas coisas, mas onde o primeiro grande espaço onde vai entrar vai ser na imagem. E vai ser na identificação de lesões, na decisão, digamos, diagnóstica. Ou seja, reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrões. Sim. Esse é primeiro, digamos, o primeiro, não digo básico, ou básico no sentido basal. Sim. Mas esse será o grande passo. Então isso ainda não está feito. Está feito de uma forma, a nosso ver ainda, e a da GST de ter, está feito de uma forma ainda subperfeita. Ok. Qual é que é o impacto que está a ter até agora? Utilizam? Vão utilizando? Nós, para serem utilizadas novas tecnologias, têm que estar patenteadas. Esse é o processo que decorre normalmente.
há algumas coisas que já utilizam técnicas ditas de inteligência artificial, já existem em alguns endoscópios, mas que são ainda, digamos, a meu ver, passos primordiais. E acho que nós vamos ser capazes de irmos bem mais longe naquilo que é possível fazer a vários níveis do tubo digestivo. E depois há outra grande área, obviamente outras grandes áreas, que têm a ver com a informação compilada, a informação histórica, e penso que a inteligência artificial aí também tem ferramentas próprias para poder utilizar com maior brevidade a tal decisão algorítmica, que nunca, a meu ver, conseguirá substituir aquilo que é decisão clínica, individual. A utilização dos algoritmos também tem momentos, digamos, em que a adaptação heurística não é conseguida pelos equipamentos, digamos, ou pelas estruturas que estão a utilizar a inteligência artificial. Ou seja, quando disse que a inteligência artificial vai estar incluída ou na nossa prática. Na prática, em tudo, ou seja, tecnicamente analisar imagens, não só de cápsula, mas também de endoscópios, pelo que sim. Tudo aquilo que seja o território digestivo vai, obviamente, ser passível, na nossa opinião, de ter uma interpretação facilitada, pelo menos em tempo de rapidez. E todas as outras, como é evidente, em termos da cuidado diagnóstico, etc. Então isto vai substituir os anatomopatologistas? Não vai. Até porque a informação tida pela anatomopatologia, até em termos moleculares, dá-nos inferências muitíssimo importantes para aquilo que estamos a tratar. Portanto, estamos a tratar, no fundo, a inteligência artificial neste momento é claramente uma ferramenta. Voltamos à história da chave de parafusos. Mas é preciso saber usá-la, não é? Mas então também poderá ter papel ou área para crescer nas competências médicas. Estava a falar daqui de resumir algoritmos. Sim, como é que pensa que isso... Sim, em termos de grande informação, claro, eu acho que, digamos, a aplicação, uma das áreas clínicas mais importantes será, por exemplo, na decisão algorítmica. Não tenho dúvida que isso será um assunto que nós nos vamos debruçar muito. Isto depois tem outras ameaças, tem a ameaça de haver pessoas sem a competência clínica, sem a competência médica, de querer interferir ou de querer ter uma palavra decisiva em relação a uma decisão clínica. Há muitas ameaças e tudo isto abre um mundo muito grande enfim, um universo de disputa muito, muito interessante, muito desafiante, uma vez mais. Cá estaremos, se Deus quiser, nós e os gastroenterologistas do futuro para resolver esses problemas. Isso. Muito bem. Professor Guilherme, sei que trouxe também aqui uns livros, não sei se quer comentar os livros... a razão de os ter trazido e o que é que representam para si. Olha, quando o Gonçalo desafiou para isto e falou, enfim, sugeriu que havia, se gostava, há um momento na vida, bem, os momentos na vida também se fazem com personalidades e há pessoas que nos marcam de alguma maneira. E eu, de propósito, trouxe duas coisas. Uma que marca no sentido de ser representativo de uma forma de estar, da nossa forma de estar na gastroenterologia e na medicina em geral. Tem a tal vertente das humanidades, e essa vertente eu acho que já não é um complemento, é suplemento no sentido que eleva, mas é algo que era impossível viver sem isso. A dita visão humanística, digamos assim, da medicina. E esse é um exemplo pessoal e vivido por mim. Foi vivido com um fotógrafo de arquitetura, nem de propósito, que foi o Luís Ferreira Alves, que partiu justamente há um ano, e que fez comigo um livro de fotografias sobre uma prisão. Por algum motivo? Por algum motivo. Para já, não era função dele fotografar prisões. Ponto 1. Ele fotografa as obras de Cisa Vieira, de Souto Moura e de vários outros arquitetos de grande nomeada internacional. Aliás, quero já dizer que o Porto é a única cidade no mundo que tem 2 prémios Pritzker de arquitetura. Portanto, se calhar é uma obrigação nossa de todos os portugueses ter uma devoção especial à arquitetura. É uma graça, mas é uma realidade. Somos a única cidade no mundo. Mas o Luís, desafiei o Luís para ir a Custóias
porque nós próprios, e eu, quando nós digo eu e a minha equipe, estávamos particularmente impressionados com uma coisa que estávamos a fazer lá e estamos a fazer lá, que é acabar com a hepatite C. Vamos acabar com a hepatite C nas prisões. E esta coisa de acabar com a hepatite C nas prisões, esta coisa de sair do hospital e ir para as prisões, pro bono, convém explicar, porque agora parece que há sempre a necessidade de haver alguma coisa. Não, isso faz parte da nossa atividade e fomos fazer isto, e temos vindo a fazer isto na cadeia. Isto originou um programa nacional de um projeto de eliminação da hepatite C nas prisões, que infelizmente não foi concluído, mas isso tem a ver com o resto do país. Aqui foi, e foi onde começamos e está a ser sempre desenvolvido. E a nossa experiência foi de tal maneira enriquecedora e humanamente falando, e fomos tão bem acolhidos na prisão, que de repente começamos a ser, eu em particular passei a ser sensível ao espaço físico da prisão. Uhum. E então fui desafiar o Luís para fazer uma recolha de fotografias com a sua metodologia da prisão, do espaço físico da prisão. Portanto, este livro não tem homens nem mulheres, tem espaços. É a arquitetura, não é? Tem espaço. Não é arquitetura. É arquitetura no sentido mais vasto. Não é a arquitetura de quem fez o edifício. Não. É o espaço. Ou seja, tem uma conotação se calhar mais emocional do que uma obra arquiteta normal. Com certeza. Ele, no fundo, isto foi a minha provocação para ele, e ele aceitou-a e fê-la, e é uma provocação para a arquitetura. Ele, que é um fotógrafo de arquitetura, vai-me fotografar uma prisão? Pois foi. E por isso é que nós editamos este livro já há 4 anos atrás, e neste livro, que só tem muitas páginas de fotografias absolutamente maravilhosas, que eu vou deixar ao meu amigo para ler, sobretudo, também não só ver as suas fotografias, mas para ler as 2 páginas, que é o meu texto, que tem a ver com a tal perspectiva humanística. Não é por ser o meu texto, é por ser o texto de um médico, que eu acho que deve ser a visão humanista das coisas que nós fazemos no dia a dia. Estamos a falar de tratar a hepatite C nas prisões. Como é que se chama o livro? Desculpa. Humanidade, chama-se Reclusão e Inclusão. Deixa-me dizer outra coisa em relação a isso. Esse binómio também é provocativo. Claro. A própria expressão. Nós podemos agora estar aqui a falar o dia inteiro sobre o que é isso da inclusão. Temos vindo a fazer muitas reuniões da gastroenterologia sobre inclusão. Sabe que tivemos já alguns congressos sobre a saúde do fígado e a inclusão. Veja lá. Portanto, porquê? Porque nós sabemos que muitas doenças que promovem a exclusão, muitas doenças do fígado promovem a exclusão social, e muitos comportamentos que promovem a exclusão social promovem as doenças do fígado. E nessa visão, como digo, de humanidades das coisas, somos capazes de ir bem mais longe, como foi o caso das prisões. Mas isso, como disse, já que o seu desafio foi que eu dissesse uma coisa que me tenha motivado pessoalmente, olha, está aqui um exemplo de uma personalidade que me marcou muito, que foi o Luís Ferreira Alves. A outra é uma personalidade do mundo. Não me marcou pessoalmente porque eu ainda era muito criança, muito criança, quando ele passou no mundo. Morreu na minha adolescência, mas e só o vim a conhecer muitos anos depois. Não o conheci pessoalmente. Alguns americanos conheceram-no pessoalmente. Talvez poucos o tenham conhecido verdadeiramente pessoalmente. A maior parte do mundo tem uma informação completamente enviesada da enormíssima personalidade do papel que ele teve no mundo. Não é o presidente John Kennedy, é exatamente o presidente que veio a seguir a ele. E que foi muito maltratado pela história, por razões também históricas, porque ele de alguma forma esteve associado a uma autorização que teve que dar para a presença norte-americana no Vietnã, mas depois teve a dignidade de não se recandidatar quando teve a completa noção de que tudo aquilo tinha sido mudado ao contrário de tudo aquilo que ele tinha desejado. E, portanto, mas isso, o resumo do Vietnã é o resumo mais, a meu ver, mais distorcido e mais redutor da extraordinária personalidade que foi para o mundo todo um homem
que foi simplesmente responsável por todas as leis atuais. E Lyndon Johnson fez essas leis em 1964 e 65. Tem 60 anos essas leis. Estamos a falar das leis para os negros, como na altura era assim designada. Foi a lei que estão em vigor, são as leis mais inclusivas que existem, são modelos em todo o mundo, modelos de inclusão. Estamos a falar do combate à pobreza, que foi o primeiro grande país que assumiu isso como desígnio nacional. Todas as grandes, o Medicare, que foi ele que fundou, todas as grandes diretrizes sociais, humanitárias, que os Estados Unidos compuseram, foi a Stomey que as assinou. E é totalmente desconhecido. E quando nós estudamos e analisamos bem, e eu tive a oportunidade, por cima de viver uma grande experiência cénica, com uma pessoa que todos conhecem, provavelmente, porque foi o ator que foi popularizado numa série que correu as plataformas cinematográficas, que foi o Breaking Bad. Todas as pessoas sabem quem era o Bryan Cranston, porque era ele o personagem principal do Breaking Bad. Pois esse ator, que é um genial ator, enorme, mesmo também, ele tem 2 metros e tem uma envergadura de 2,30 m, e isso em palco vê-se, teve justamente na Broadway uma peça de teatro só dedicada ao Lyndon Johnson, usando e a peça chamava-se All the Way, porque era o slogan da candidatura do LBJ, e ele chamava-se All the Way with LBJ. E portanto a peça de teatro chamava-se All the Way, em que o Bryan Cranston estava sozinho em palco 3 horas a representar a vida do Lyndon Johnson, uma coisa do outro mundo. Simplesmente porque o Bryan Cranston, lá está, outro homem do cinema, está a ver? Por isso é que isto tudo se junta. Em algum sítio isto tudo se junta. O Bryan Cranston foi capaz de personalizar e de personificar esse extraordinário político. E porquê é que eu trago? Porque, para já, eu acho que foi talvez um dos maiores influenciadores de tudo o que é as políticas sociais no mundo. Um americano, o que é uma provocação, porque acha-se sempre que os americanos não são capazes disso, porque foi o americano que as pessoas acham que tomou o poder a seguir ao assassinato, e se calhar ele até tinha alguma coisa conspirativa quando o presidente estava, o que é completamente errado. E portanto, a meu ver, se eu tivesse que escolher no top 10 das grandes personalidades que estiveram no mundo, e estará talvez no top 3 daquelas que foram grandes personalidades históricas do mundo, mais mal conhecidas e mais mal amadas, injustamente, este é ele. Foi o presidente Lyndon Johnson. Muito bem. Acho que claramente percebeu-se que o professor gostou muito da personalidade e que conhece bastante. Eu pessoalmente não conheço e acho que se calhar, lá está. Está na hora. Acho que muito provavelmente a maior parte das pessoas também não deve conhecer. Está na hora. Passou a tristeza, acho que é um bocadinho não verdade. É para mim a tristeza, olha, sobretudo é para... Não tenho dúvida que a maior parte das pessoas não conhece. Mas é importante suscitar esta curiosidade, lá está, de querer porque toda a gente sabe, já leu umas coisas do Kennedy, e o Stone foi assassinado, e mais isso aqui, porque há uma teoria conspirativa, e o Oliver Stone fez um filme e tal, o JFK, Pois é, mas de facto, talvez ainda, embora o presidente Obama tenha sido muito importante e fraturante, quem de facto pôs no papel a lei, pode ou não ser cumprida e tem vindo a ser mal cumprida, mas está na lei e que foi exemplo para muitos países no mundo, foi este cavalheiro. E portanto, pelo menos alguém dos que nos estão a ouvir vai ler algumas coisas sobre o Lyndon Johnson. Exato. E já agora, se puderem ver o filme All the Way, existe um filme também com o Bryan Cranston, seria será uma excelente hora e meia para ver como se faz grande cinema. Muito bem, acho que foi uma ótima recomendação e acho que vai suscitar muita curiosidade de quem estiver a ouvir. Para finalizar, não sei se o professor gostaria de dizer alguma coisa, se calhar mais dirigido aos estudantes que nos estão a ouvir, algum conselho, algum comentário, uma mensagem final.
Bom, eu escolheria talvez 2 palavras. Do que é que somos nós todos como médicos. Os estudantes de medicina vão ser médicos. Se Deus quiser, os homens deixarem eles estudarem. E os médicos já são. A palavra que eu deixaria para eles, talvez 2 mensagens fortes. Uma, gratidão. Sejam gratos à vida e às oportunidades que a vida lhes dá. E sobretudo à oportunidade de serem médicos. E agora entra outra palavra. O privilégio. Todos nós temos que ter a noção, e daí a humildade e a gratidão, de que nós somos privilegiados. Não é só socialmente ou financeiramente, isso não somos, mas pronto, alguns serão, mas não, o privilégio de fazer a diferença todos os dias, ou pelo menos de o poder fazer todos os dias. E de não estarmos confinados a horas, embora tenhamos horários. Mas somos líderes de nós próprios e de quem nos acompanha. Temos a oportunidade de o ser. Ter tantas oportunidades é um privilégio. E por isso é que eu não concebo o conceito até de humildade, mas de gratidão sem de privilégio. E acho que essas 2 coisas, esses 2 conceitos que são muito importantes, se nós estivermos muito preocupados em sermos gratos e se estivermos muito preocupados em nos sentirmos privilegiados, mudamos a nossa vida e mudamos a vida dos outros que estão à nossa volta. Acho que também uma mudança de atitude importante para as pessoas não quererem ir trabalhar só porque têm de ir trabalhar, não é? É tarefa versus missão. Exato. Ok. Professor Guilherme, muito obrigado por ter falado este bocadinho comigo. Acho que foi muito interessante. Acho que muita gente vai gostar. Acho que pode fazer a diferença nessa missão também. E pronto, olha, muito obrigado por ter sido cá. Gostei muito de ter tido. Obrigado.